Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um assunto muito legal, muito bacana. Vamos falar de ferramentas de IA para que você possa otimizar o seu tempo. E antes de começar, saiba que a IA jamais vai substituir o grande profissional que você já é ou que você será. A IA não vai te substituir, isso é fato. Mas a IA, ela faz a capacidade analítica muito bem, muito melhor do que qualquer ser humano. Ela tem a capacidade analítica de pegar dados e gerar as informações melhor do que qualquer ser humano. Então, nisso, a gente não consegue competir com a IA. Então, você que é profissional tem que saber utilizar as ferramentas de IA para otimizar suas tarefas, para otimizar coisas diárias, ganhar tempo. Coisas que você demoraria, por exemplo, 8 horas para fazer, você pode fazer em 1 hora. Olha que bacana. Então, que fique bem claro, a IA não vai substituir você, porque você é um grande resolvedor de problemas, você propõe soluções e não é só com as habilidades técnicas, é com as habilidades técnicas e com as habilidades comportamentais. Mas em termos de capacidade analítica, em termos de processamento de dados, a IA pode e deve ajudar todas as profissões. Ajudar o advogado a tomar a melhor decisão, ajudar o médico a tomar a melhor decisão, ajudar o programador a criar seus códigos, ajudar profissionais de gestão a tomar decisões, ajudar profissionais de diversas áreas. E aí, nesse vídeo, separamos algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer textos, e-mails, criar apresentações, enfim, otimizar diversas tarefas que você faz diariamente. Começamos com um clássico. O clássico é o ChatGPT. O ChatGPT foi o que deu popularidade à IA. A IA não surgiu recentemente. A IA já existe há muito tempo. Já se falava em inteligência artificial já há muito e muito, muito tempo. É só você parar para ver o filme do Arnold Schwarzenegger. Ali já se falava em inteligência artificial. Quando o Alan Turing criou toda essa ideia de poder computacional, de computadores, etc., já se falava em inteligência artificial, que nada mais é do que um conjunto de algoritmos para resolver problemas, para fazer a capacidade analítica, certo? Também tomando algumas decisões, etc. Mas o importante é que quando o ChatGPT surgiu com essa ideia de conectar coisas, ele revolucionou o mercado. Ele trouxe novas perspectivas. Lembrando, lá naquela época, o ChatGPT surgiu, estava se falando muito no metaverso. Até parou um pouco de se falar nisso e focou na IA, na inteligência artificial. E aí começou uma grande corrida com grandes empresas publicando suas ferramentas, certo? Aprimorando o conceito de IA, e ela está avançando cada vez mais. O ChatGPT é interessante porque ele está evoluindo muito ao longo do tempo. Ele tem evoluído muito suas funcionalidades, sua base de dados e etc. Basicamente, uma IA funciona com um conjunto de dados, certo? Esse conjunto de dados, que pode ser estruturado, semi-estruturado ou não estruturado, pode estar todos juntos, são lidos e servem de base para que você obtenha uma resposta. Nós podemos imaginar que o ChatGPT inicialmente é uma base como se fosse um único pontinho na tela. Depois cresceu para um círculo, vamos botar aí com um raio de 10 metros. Hoje em dia, a gente tem um círculo com um raio de, com certeza, uns 100 quilômetros. Então, cada vez mais está se crescendo, tem mais informações e ele consegue dar uma resposta adequada. Então, quanto mais dados para serem processados, a tendência é que as respostas do ChatGPT, a tendência é que as respostas da IA sejam melhores. E o ChatGPT ele não evoluiu somente nos dados, ele também evoluiu nas funcionalidades. Ele tem agora a função ali de surpreender, de analisar dados, sugerir, de investigar, de resumir textos, de responder e-mails. Ele pode ser colocado com uma extensão para ajudar a responder e-mails. Ele cria apresentações, cria imagens, analisa planilhas, coisa assim, planilhas difíceis de se analisar.
certo? Pelo ser humano, joga no ChatGPT que ele analisa muito rápido os dados, traz ali as correlações, etc. Ele consegue fazer isso porque essa é a função da IA, capacidade analítica. Então hoje, a grande verdade é que o ChatGPT tem grandes funcionalidades que permitem resumir textos, perguntar coisas sobre um texto específico, um PDF, você pode subir no ChatGPT e ele responde coisas sobre um determinado texto em PDF e várias outras funcionalidades. Então ele tem um conjunto de funcionalidades para te apoiar no seu dia a dia. Então, além de gerar textos, além de gerar imagens, além de investigar, além de surpreender, além de analisar dados, ele tem inúmeras outras ferramentas que podem e devem ser utilizadas. Então, é o líder, foi o primeiro que surgiu e, embora as outras tentem fazer funcionalidades novas, ele saiu bem na frente. Então, ele tem essa vantagem de estar podendo evoluir, né, por ter largado na frente. Então, ele ainda continua sendo uma das grandes ferramentas para você utilizar aí diariamente para te ajudar a resolver diversos problemas de todas as áreas, no jurídico, saber petições, ajudar nas petições, em TI, com códigos e em diversos outros cenários. O ChatGPT é uma ferramenta muito bacana que ajuda várias pessoas. Nessa linha do ChatGPT, inclusive utilizando grande parte do ChatGPT, nós temos o Copilot. O Copilot é da Microsoft, parceria com a OpenAI, e ele tem funcionalidades específicas ali associada ao Bing. Ele tem essa associação, mostrando ali que a Microsoft também saiu na frente dessa pesquisa sobre IA. E ele tem lá coisas como sugerir viagens, ele pode sugerir roteiros de viagem. Olha que bacana, você quer viajar? O Copilot ele te ajuda a fazer um roteiro para a viagem. O Copilot ele te ajuda com uma receita, ele te ajuda com dicas de academia. Então, você começar ali sua academia, ele te dá dicas com imagens, certo? Copilot se permite também diversas funcionalidades que o ChatGPT faz, o Copilot também faz e funciona de uma maneira muito bacana. Vale a pena usar o Copilot. Você pode usar ele logado ou não logado. Quando você está logado, tem um pouco mais de funcionalidades, igual o ChatGPT. Você consegue trabalhar, inclusive, com uma versão nova do ChatGPT. DeepSeek. DeepSeek não é a única IA chinesa. Tem outras IA chinesas, certo? Estão surgindo aí, vão surgir outras. Tem pelo menos uns 6, 7 projetos com IA na China, para fazer IAs melhores do que o ChatGPT, para fazer IAs que façam uma competição com o ChatGPT, perfeito? E o DeepSeek ele entrou causando impacto no mercado, certo? Justamente porque ele tem a oportunidade de oferecer um código aberto. E qual é a vantagem disso de oferecer um código aberto? Porque as funcionalidades dele são bem parecidas com a do ChatGPT, certo? Mas ele tem ali a oportunidade de oferecer um código aberto. A grande vantagem de se ter um código aberto é que, por exemplo, pequenos estabelecimentos vão poder ter sua própria base de IA, seu próprio contexto e criar alternativas de IA em um restaurante. Então você vai no seu restaurante preferido, você já foi lá algumas vezes, então ele te conhece e ele conhece outros clientes com perfis semelhantes. Quando você chega lá, ele vai analisar ali a base dele de dados e tomar a decisão de te oferecer pratos que você já comeu, que você gosta, ou que outras pessoas com o mesmo perfil que você comeram, e também novos pratos que ele tem certeza que você vai gostar. Então, o DeepSeek, a grande vantagem dele é justamente essa oportunidade de ser uma ferramenta com código aberto que vai poder ser colocada em pequenos negócios, também em grandes negócios. Então, o DeepSeek ele traz essa disrupção aí um pouco nas ferramentas de IA. Ele promete processar a informação utilizando bem menos recursos, porque para processar uma informação o ChatGPT é custoso, certo?
E aqui o DeepSeek ele promete fazer isso de maneira bem mais rápida. Mas basicamente ele funciona igual o ChatGPT, que não é muito diferente do Google. O Google você digitava um termo e ele retornava um conjunto de categorias para você entender aquele termo. O ChatGPT, DeepSeek, o Copilot e outras ferramentas, eles somente conectam as palavras de uma maneira muito mais inteligente e treinada. Falando em treinamento, o treinamento da IA pode ser supervisionado. O que é o supervisionado? Supervisionado é aquele que tem a entrada e a saída. Você diz para a inteligência artificial, ó, tem essa entrada e eu quero que você me gere essa saída. Se vira aí para aprender, para partir dos próximos dados você conseguir classificar corretamente. Tem o não supervisionado, que você dá a entrada para ele, certo? Pode ser em formas de pontos, por exemplo, que ele agrupa em clusters. Então ele começa a entender pessoas com gosto comum, pessoas com característica comum e agrupa em clusters, em grupos, perfeito? Para poder trabalhar com aqueles grupos. Então você dá para ele um conjunto de pessoas, por exemplo, e diz, ó, essas pessoas aqui provavelmente gostam de MPB, essa aqui gostam de rock, essa aqui gosta de sertanejo. E ele faz esse agrupamento. E tem a aprendizagem por reforço. Quando a gente está trabalhando com GPT, que é conversação e etc., você geralmente, ou você deveria obrigatoriamente, informar para ele quando ele dá a resposta errada. Por quê? Porque isso é uma aprendizagem por reforço. Você diz para ele que ele errou para que ele possa aprimorar aquela resposta. Mas como as pessoas estão aceitando tudo, acaba que ele acaba se sentindo o máximo e não tem essa melhoria para o reforço. Então o ideal seria que quando você utilizar um GPT como o ChatGPT, o DeepSeek, o Copilot, o Gemini, que a gente vai falar também, você primeiro estruture o prompt. O que é estruturar o prompt? Fazer uma contextualização do que você precisa, pedir para ele se comportar como especialista na área, certo? Então isso é importante. E quando ele te trouxer a resposta, você também fazer aprendizagem por reforço. Dizer se está certo ou está errado, para que ele possa aprimorar. Temos também aqui ó, o Perplexity AI. O Perplexity AI é bem bacana, o foco dele é em artigos, certo? PDFs, para se trabalhar em PDFs, e a área de pesquisa. Então é bem interessante o Perplexity AI, vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada. Ele funciona de uma maneira bem legal também. Gemini. Gemini é a solução do Google, né? A solução de inteligência artificial parecidíssima com o ChatGPT, só que do Google. E aí ele tem as funcionalidades do ChatGPT, é uma competição ali direta entre os dois. E uma funcionalidade bacana, né, que o Google tem, inclusive no Google Lens, certo? É essa de você poder colocar imagem. O ChatGPT também aceita essas imagens e tal, mas o Google trabalha muito bem com isso. Então, por exemplo, você coloca aqui a imagem dessa planta e pergunta para ele qual é o tipo de planta e como você pode cuidar dela. Então, você que a planta ali está doente, então você pode perguntar como você pode cuidar dela, certo? Para salvar a planta. E aí o Gemini ele consegue dar essas dicas, perfeito? Lembrando, a IA ela faz a capacidade analítica, correto? Ela faz a capacidade analítica. Eu tenho dado, ela tem o dado e ela gera a informação. E a informação pode ser entendida de formas diferentes por pessoas diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma informação sobre uma planta e passo para um biólogo, ele vai entender de uma forma totalmente diferente do que um analista de sistemas. Por quê? O conhecimento gerado a partir da informação, e aí é com os seres humanos, tem a ver também com a vivência, com as experiências. Não basta ter a informação, tem que ter vivência e experiência para que possa ser gerado o conhecimento. E se você tem que investir em alguma coisa, sempre invista em conhecimento. Outra ferramenta bem bacana agora no contexto de imagens é da Adobe, o Firefly. O Firefly permite que você remova fundos, crie imagens criativas, trabalhe com as imagens, gerando imagens de diversos tipos, em diversos ângulos, certo? Imagens mais realistas, imagens mais de cartoon, de desenhos, etc. Então ele tem várias perspectivas para você trabalhar e gerar
as imagens. É uma ferramenta bem bacana, vale a pena você dar uma olhada, você consegue remover o fundo de foto, editar, mudar a roupa das pessoas, então é uma ferramenta muito legal para você trabalhar. O DeepSeek também, certo? Trabalha aí com as imagens e etc. Então eu botei ele aqui novamente para lembrar que tem o DeepSeek, ChatGPT, certo? Gemini, todas essas trabalham com imagens. Temos também aqui ó, o ClipDrop. ClipDrop é uma ferramenta bem bacana que também trabalha com imagens. Então você consegue fazer várias coisas no ClipDrop. O ClipDrop é uma ferramenta sensacional. Funciona muito bem. É uma ferramenta aí extraordinária. Vale a pena você dar uma olhada. O ClipDrop ele é muito bacana. Então vale a pena dar uma olhada no ClipDrop. Quer trabalhar com imagem? ClipDrop, Firefly, as próprias ferramentas de GPT geram imagens. Tem também aqui essa aqui que o pessoal considera uma das melhores, que é Leonardo.ai. Ela gera ali diversos tipos de imagens. Só pela capa já fica com gostinho de entrar lá e gerar uma imagem. Olha esse gatinho aqui, olha ali aquela moça. Tá vendo? Olha que bacana, gente. As imagens geradas pela Leonardo, imagens bem realistas, certo? E também, digamos, futuristas, muito legais, vale a pena você entrar lá, conhecer a ferramenta Leonardo. Agora, se você precisa fazer um trabalho e não teve tempo de gerar aquele slide, ou você não está conseguindo sair daquele marco da folha do papel em branco, certo? Você não consegue avançar, ter ideia, estruturar seu slide. Uma ferramenta sensacional para você é o Gamma App. O Gamma App permite que você crie aquela estrutura inicial do seu slide. Ela não dá nada assim muito sofisticado, mas dá estrutura que é sensacional, estrutura básica para que você possa trabalhar, que você possa editar, que você possa evoluir, permitindo uma boa experiência. É tão legal o Gamma App que você pode sugerir um tema do nada, por exemplo, faça slide para mim sobre inteligência artificial. Ele vai fazer. Ou você pode dar para ele um texto e pede para ele montar uma apresentação para você. Você vai fazer uma apresentação sobre um determinado texto. Você pede lá no Gamma App para ele montar essa apresentação, ele vai fazer essa apresentação para você. Correto? Ou você pode indicar inclusive uma URL. Eu tenho uma URL de um site e eu quero fazer uma apresentação sobre os dados que estão ali naquele site. Perfeito? O Gamma App também faz para você. Nessa linha, o Slide Go é muito legal também para professores, principalmente. Por quê? Porque ele tem as funcionalidades lá do Gamma App, então é bem bacana. Só que ele tem algumas coisas ali que ajudam muitos professores no seu dia a dia. Por exemplo, ó, gerar plano de aula. Gerar plano de aula é algo importantíssimo para os professores. E ele faz. Ele faz aquele corta-gelo, aquele quebra-gelo do início com IA. O que é quebra-gelo? Você tem que fazer uma dinâmica inicial para ganhar a plateia. Você vai fazer uma apresentação para a plateia. Então você tem que ganhar ela. O que você vai fazer? Vai fazer aquele quebra-gelo inicial. Aquela dinâmica para mostrar o seu trabalho, para que você está ali apresentando os seus diferenciais. Você fez aquele quebra-gelo, ele te ajuda a pensar nesse quebra-gelo. Além disso, ele te ajuda a pensar nas atividades de fechamento. Para avaliar se as pessoas captaram a mensagem da sua palestra, ele te ajuda a fazer isso. E tem outras funcionalidades. Então, quem é professor, certo? Quem que é palestrante, vale a pena conhecer o SlideGo, que é uma ferramenta muito bacana para gerar apresentações e várias outras coisas. Essa ferramenta aqui, ela é muito legal. Para quem quer gerar vídeos, principalmente, quem gerar animações, se existisse na época do Toy Story 1, hoje ainda estaria no Toy Story 20, com certeza. É o Runway, perfeito? É uma ferramenta muito interessante. O Runway, perfeito? Ele possibilita que você pegue, por exemplo, uma imagem e ele gera para você uma animação daquela imagem. Então você pode escrever, ó, tá vendo essa imagem aí?
eu quero que apareça numa corrida as pessoas dessa imagem. E ele vai gerar para você, vai gerar um filme para você. Olha que bacana. Então essa ferramenta aqui, ó, o Runway, perfeito, é uma ferramenta fantástica, funciona super bem. Tem aqui o link, só acessar aí no Google, certo? Botar Runway que você vai conseguir entender como ela funciona. Sabe, dá para fazer prompt, tem um conjunto de créditos iniciais que você consegue trabalhar, mas assim, de vídeo é uma das melhores, vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta. Essa daqui é uma das minhas queridas, porque essa ferramenta aqui ela gera músicas. Olha que legal! Você pode sugerir um contexto para ela fazer um bom prompt e ela vai gerar músicas para você. Então essa ferramenta aqui ela é bem bacana porque ela vai gerar diversas músicas, diversas paródias para você em diversos ritmos. Então vale a pena você entrar lá, quer fazer aquele animar a festa da família no final de semana, quer fazer uma homenagem para cada um, faça aqui, funciona, é bem bacana, certo? Dá para se divertir de uma maneira muito criativa. Isso aqui também é interessante, principalmente para você que quer estudar para uma determinada matéria, certo? Precisa daquele seu mapa mental. Então essa ferramenta permite resumir em mapas mentais, certo? Com o IA. Então ele cria mapas mentais sobre determinados temas. Então inicialmente era o StatMind, agora mudou o nome, perfeito? E funciona muito bem para gerar mapas mentais, é muito legal também, vale a pena dar uma olhada. Se você é programador, se você quer aprender a programar, perfeito, ou quer ter auxílio no dia a dia, vale a pena conhecer o GitHub Copilot. O GitHub Copilot é uma ferramenta muito bacana que te ajuda a criar seu código, correto? Você passa as instruções, que é exatamente a função de um analista. A função de um analista não necessariamente é programar o código inteiro, sim ter a estrutura e ir melhorando. A função de um analista é entender os requisitos, é entender o contexto. E isso é um bom programador, que entende o contexto, entende os requisitos. Então ele consegue descrever para a IA e a IA gera aquele código inicial para ele. Então é muito bacana, quem é programador vale a pena conhecer o GitHub Copilot, que é uma ferramenta sensacional. Colab do Google funciona na mesma linha, trabalhando principalmente para ciência de dados e aprendizado de máquina. Vale a pena dar uma entrada aí, dar uma olhada aí no Colab, que é uma ferramenta que te ajuda muito. Você que é programador, você que quer aprender sobre aprendizado de máquina, ou simplesmente quer criar códigos, teve aquela ideia bacana, quer criar códigos, passe o comando aqui para o GitHub Copilot e ele vai te ajudar a fazer até aplicativos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Lembrando que a IA jamais vai substituir você. Você não vai ser substituído pela IA. Você pode ter certeza disso, certeza absoluta. Mas, se você utilizar as ferramentas de IA corretamente, você pode ganhar tempo, otimizar tarefas da sua vida, se divertir. Tem várias IAs aí que dá para você se divertir, ser feliz, brincar, né? Fazer aquela animação na família e várias outras coisas. Então, eu sugeri algumas, posso fazer outros vídeos sugerindo muito mais, mas vamos testar essas ferramentas, vamos buscar sempre conhecimento, entendendo como é que funciona, não fugir da IA, e sim usar a IA, certo? Para seu benefício, certo? Para resolver seus problemas, para otimizar seu tempo, para realizar tarefas, correto? Então vamos usar a IA para melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas em nossa volta. Então vale muito a pena você ver esse vídeo. Se gostou, dá um like no canal, perfeito? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo e desejo para vocês uma jornada de grandes descobertas, muitos aprendizados. Então fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.